Como suspeitar que uma criança está sendo vítima de abuso ou exploração sexual? Quais são os primeiros sinais? Uma voluntária, que a vizinha da criança, ela percebeu que a criança estava muito insegura, sem pedir perdão, a criança muito tímida, muito retraída, e ela conversou com os pais para a criança fazer oficina. E no primeiro dia da oficina, a criança relatou que sofreu abuso dentro da escola. E isso a criança fez a oficina com 12 anos, e o abuso aconteceu quando ela tinha 6 anos. Nossa. E esse abuso aconteceu em outra cidade, não foi aqui em Belém. E ela comentou com a professora no colégio público e a professora não acreditou na criança. Então, a criança estava muito insegura e, assim como a delegada falou, existem vários sintomas, né? De repente, a criança era alegre, socializava com o coleguinha, de repente ela se fecha, chora. Além dos sintomas, né, emocionais, também tem físico, né? A criança chega com marquinhas no corpo, né, nas partes genitais, e é realmente esse olhar atento, tanto nas emoções da criança, que às vezes a criança não vai verbalizar, mas o comportamento dela vai fazer com que o olhar atento a gente perceba, aquela criança está diferente. Porque Sim. Criança é pureza, alegria, e de repente também a criança, porque não é apenas considerado abuso, né, quando há uma conjunção carnal, mas também quando a criança é colocada em situação de vulnerabilidade, colocar a criança para assistir pornografia, né, então a criança é um abuso sexual, né, então quando a gente vê a criança com comportamento erotizado, que isso é uma linguagem dela, né, a criança é pureza, então aí é por isso que é muito importante, sabe, esse olhar atento a todos, porque a Rede de Infância Protegida é um projeto, né, que o nosso fundador da Igreja Batista Lagoinha, o pastor Austin de Sá, é o nosso fundador da rede, e a rede se espalhou, nós temos rede em várias cidades do Brasil, também é uma rede internacional, temos nos Estados Unidos, temos na Suécia, que é a nossa sede, então só que a gente entende que é uma rede que é interdenominacional e vários voluntários podem fazer parte, se entregar com a gente, porque é o nosso papel, né, da gente poder ter o olhar atento na escola, então os cursos, ele capacita os professores, capacita os voluntários, então a gente vê assim que realmente a prevenção é um caminho assim, sabe, a criança, ela grita pelo olhar, ela está pedindo socorro, né, e esse olhar atento, como no primeiro dia a criança, e uma criança, até a gente diz que ela testemunha, né, as oficinas, e uma criança falou, tia, eu agradeço a oficina que eu fiz, porque eu estava na escola e eu estava esperando meus pais, eu estava na frente da escola e chegou um homem que eu não conhecia e me ofereceu bom para eu ir até ele, e eu lembrei da oficina, porque nós temos acho que essa oficina, Brincando, nos fortalecemos para evitar situações difíceis, que é o nome da oficina, que é do programa Classe Brasil, e para ser com a Rede de Infância Protegida, a criança vai aprendendo a fatores de proteção no lúdico. Então, nós trabalhamos com visuais, com canções, e a criança lembrou, olha, tia, eu lembrei que vocês me mostraram uma imagem que eu não devo falar com um estranho, não devo ir, e aí eu não fui. Então, imagina, a criança que faz a oficina, a gente ajuda aquela criança a não ser colocada em situação vulnerável, né? E a gente ajuda a criança a se fortalecer, sabe? Não guardar segredo, né? A delegada Silva tem bastante conhecimento dos casos, né? E a gente sabe que o abusador, quando abusa de uma criança, ele, né? Se não tiver vínculo familiar, a maioria dos abusos é intrafamiliar, né? Então, quando tem aquela relação com a criança, ele ameaça a criança, olha, não conta, ninguém vai acreditar em você, não conte, fique em silêncio. Então, nessa oficina, a gente desconstrói. A gente fala para a criança que você tem pessoas de confiança que você pode compartilhar na sua escola, com quem cuida de você. Então, a gente ensina a criança, na oficina ela já decora os telefones, diz que sei, e a gente, não brincar, elas vão aprendendo, né, a se proteger, e realmente é uma ferramenta muito poderosa para trabalhar a prevenção. Existem sinais, por exemplo, a criança que já tinha superado a fases, por exemplo, de urinar na cama, ela volta a urinar, porque ela se sente fragilizada, né? Muitas vezes, etapas que ela já venceu, ela regride. Às vezes, ela passa a não tirar boas notas na escola, ela não quer estudar, não quer socializar, né? Então, mas quem vai saber realmente é a família, é a mãe, é o pai, é o cuidador que está mais próximo dessa criança. Por quê? Ela vai mudar. Ela vai mudar. Agora, muito importante dizer que, com todas essas situações que realmente nós vivemos, é importante a criança entender qual é o carinho real. Pai, mãe, tem que sim abraçar a sua criança, para ela entender e fazer a diferença um dia que vier um carinho, que não é um carinho paternal, fraternal, não é um carinho que traz a ela paz, tranquilidade.
Então, pai, mãe, tem que abraçar seu filho para que ele sinta o que ele é amado. Sim. Como é realmente que uma pessoa que goste, que cuide, tem que tratá-lo. Então, o pai, a mãe sempre tratando a criança com respeito, ouvindo com respeito, sendo esse elo de confiança. Diga para o seu filho, olha, eu acredito em você. O que você disser, pode vir dizer para a mamãe. Nunca, ninguém vai matar a mamãe, ninguém vai matar o papai. Não acredite. A criança tem que ouvir do responsável. Porque na hora que ela ouvir e for ameaçada pelo abusador, ela vai direto contar, porque ela foi treinada para isso. Ela sabe que aquele adulto está apto a ouvi-lo. E aí o treinamento também nas escolas. O professor tem que verbalizar até antes da criança, dele identificar uma criança assim. É um tema que, dependendo da idade da criança, de forma lúdica, tem sim formas de fazer com que a criança entenda. Por exemplo, a criança entende que o seu corpo é um tesouro. Ninguém pode ficar pegando num tesouro. Seu corpo é um tesourinho. Olha, ela vai pra praia. Na praia, não tem locais fechados pelo biquíni, pela roupa de praia. Aqueles são locais particulares, por isso são fechadinhos. Sim. Então, de forma lúdica, você vai podendo conversar com essa criança. E você, sendo uma pessoa atenta, fazendo com que essa criança confie em você, você vai ser o primeiro a diagnosticar as diferenças e abrir um diálogo, uma confiança com aquele adolescente. E fazer com que realmente seja quebrado. E eu digo para você adulto que um dia foi abusado quando criança, você precisa quebrar esse segredo de família. Esse segredo de família não faz bem para a família, destrói.